Então, o que são os óleos essenciais, né? Vamos começar pelo começo, porque tem gente aqui que não é da equipe. Então, os óleos, eles são misturas complexas de produtos voláteis, eles evaporam muito rápido, produzidos por organismos vivos e isolados por métodos físicos, que pode ser a prensagem a frio, como é o caso dos cítricos, e também a destilação a vapor, como é o caso da maioria dos óleos. De uma planta inteira ou por parte dessa planta, né, uma planta conhecida de origem taxonômica. Então, esses óleos podem vir tanto das flores, como dos frutos, como do caule, da raiz ou das sementes da planta. E eles são fabricados por quê, esses compostos, esses óleos? Eles são fabricados para atrair polinizadores, né? São excretados pela planta para atrair polinizadores, mas também para defesa de pragas e de agressões ambientais, como, por exemplo, fungos, bactérias ou até mesmo proteção contra os próprios raios solares. Então, uma coisa que é legal, que é legal a gente saber, como eles vêm da natureza, eles têm uma afinidade muito grande com a nossa célula. A parede da célula, ela tem uma composição lipídica e os óleos essenciais, eles são lipofílicos, ou seja, eles se comunicam muito bem com essa camada gordurosa e conseguem permear a membrana celular, entrando na nossa célula e tendo uma atividade intracelular. Então, eles conseguem ter uma atuação intracelular, o que muitos remédios, muitos compostos sintéticos não conseguem, porque não se comunicam dessa forma com a membrana da célula. Então, eles são naturais, são eficientes e são seguros, mas são muito concentrados. Então, isso é uma coisa que vocês sempre vão ver, essa imagenzinha aqui, que uma gota de óleo de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá, aproximadamente. Mas espera aí, não quer dizer que você não pode colocar uma gota de hortelã-pimenta no seu chá? Pode. Quer dizer que você não precisa pôr 5, que uma só já vai fazer um efeito muito bom, tá? Então, eles são compostos, né, extraídos e destilados das plantas, como eu falei ali. E eles conferem, devido à composição desses óleos, eles conferem diferentes habilidades e diferentes funções a cada tipo de óleo. A aromaterapia, ela utiliza, então, esses óleos essenciais para tratar a nossa saúde emocional, primariamente, né? E como é o uso que a maioria das pessoas tem o primeiro contato, que é por inalação, por difusão. Então, esse aroma entra em conexão direta com o nosso sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro onde ficam as emoções. Então, muitas vezes a gente sente um cheiro e ele remete a gente a uma emoção, como, por exemplo, os cítricos normalmente remetem ao cheiro do bolo da vovó ou ao cheiro de uma mexerica que a gente come embaixo do pé. Então, ele mexe diretamente com as nossas emoções, esses aromas. E pela aromaterapia tradicional, a gente consegue tratar principalmente os sintomas emocionais, que seriam depressão, ansiedade, motivação, qualidade do sono. Mas além da nossa saúde emocional, eles também tratam a nossa saúde física, que seria o quê? Seria tanto a nossa digestão, eles podem auxiliar, a nossa respiração, como é o caso do hortelã-pimenta, que a gente vai ver mais para frente, que ele abre as nossas vias aéreas. Eles dão também um suporte imunológico, melhoram a nossa imunidade. E também tem várias características fungicidas, bactericidas e antivirais. Então, esses óleos podem ajudar e apoiar a nossa vida em vários aspectos. Uma coisa bem importante que a gente tem que levar em conta é a pureza dos seus óleos. Porque se o óleo que você adquiriu não for puro, provavelmente ele não vai poder ser ingerido, primeira coisa. E também, se ele for difundido, ele não vai causar todos os benefícios que ele poderia causar. Se, por exemplo, for uma essência que tem petrolatos ou um óleo batizado, né? Um óleo que está misturado. Então, é muito importante você adquirir os produtos de uma marca de confiança que tenha os óleos puros, né? No meu caso, eu uso a do Terra e eu escolhi justamente por isso, porque quando eu comecei a
me aprofundar um pouco mais nos óleos, uma médica me receitou alguns óleos e ela me receitou para ingerir numa cápsula gelatinosa. No caso, era copaíba e melaleuca, era um tratamento para candidíase, que foi muito bom. E eu tinha já copaíba e melaleuca em casa e eu nunca tinha me atentado a esse detalhe da ingestão, porque eu nunca tinha usado dessa forma, né? Eu usava muito superficialmente. E quando ela me falou, me explicou sobre isso, eu fui olhar no rótulo dos óleos e realmente estava escrito não ingerir. Então, foi aí que ela me indicou essa marca e eu fui procurar, né? E fui entender que realmente eles fazem muitos testes, tá? E, inclusive, eles têm um certificado criado pela própria Eduterra, que é um certificado de qualidade e padrão de pureza, onde são feitos muitos testes, entre eles cromatografia gasosa. E, além disso, esses óleos têm a autorização da Anvisa para ingestão. É a única marca que tem autorização no Brasil para ingestão. O que essa marca leva muito em conta e que eu gosto muito é que ela preza pela qualidade das plantas, delas serem colhidas na época certa e em seu habitat natural. Então, isso garante, né, o grau de pureza, e eles fazem muitos testes também que vão sempre garantir que aquela planta ela está ali para fazer o que ela, para ter as propriedades que ela deve ter. Vocês vão ver mais para frente a composição química, eu vou colocar alguma coisinha ali sobre a composição química e os componentes que tem em cada óleo. E os testes são muito baseados nisso, se tem esses componentes, qual a quantidade desses componentes. Então, isso é muito importante. E os efeitos da aromaterapia, por via inalatória, eles agem diretamente no nosso sistema límbico, com efeito emocional. Eles vão gerar uma resposta fisiológica posteriormente, tá? Mas o principal, né, alvo seria o efeito límbico e emocional. Quando a gente usa topicamente, que é passando um óleo, por exemplo, na sola dos pés ou em alguma parte do seu corpo, você vai ter um efeito límbico e também vai ter uma resposta fisiológica, meio que ao mesmo tempo. E quando usa interno, a ingestão, você vai ter uma resposta fisiológica. Ele não vai agir tanto no emocional. Então, isso é legal para você escolher qual vai ser a sua via de administração. Se você vai tomar, se você vai usar ou se você vai inalar. Então, se você está pensando no seu emocional, eu sugiro que você faça a inalação ou a difusão do óleo no ambiente. O sistema endocannabinoide, eu vou entrar nele aqui porque a gente vai falar sobre a copaíba, que é um dos óleos mais utilizados pelos atletas. Por quê? Porque ela ela auxilia, ela apoia nas dores físicas e musculares. Então, para o pós-treino, a copaíba é excelente, tá? E o sistema endocannabinoide, ele recebe esse nome porque ele foi estudado devido a cannabis, né, ao THC e ao CBD, mas é um sistema que está no nosso corpo e que ele é responsável pela homeostase, ou seja, pelo equilíbrio do nosso corpo, né? Ele estabiliza, tem a função de estabilizar o ambiente interno, independente das variações do ambiente externo. Então, mantém o nosso corpo em equilíbrio. E esse sistema, ele tem dois receptores pré-sinápticos, o CB1 e o CB2, que conferem esse aspecto regulatório. O CB1, como vocês podem ver aqui na imagem, eles são encontrados por todo o corpo humano, né? Principalmente hipotálamo e na amígdala. E eles regulam o apetite, o processamento emocional, a memória. E o CB2, ele já atua mais no nosso sistema imunitário, no sistema nervoso periférico, onde reduz as inflamações e a reação às doenças. E esse receptor CB2 é o que mais interessa para a gente, no caso. Ele é o mais procurado, é o que as pessoas que têm doenças degenerativas, artrites, artroses, precisam dessa atuação nesse CB2, tá? Aqui a gente produz normalmente, nosso corpo normalmente produz substâncias que regulam esses sistemas, mas com o tempo, com a idade, a gente vai perdendo, né? Toda aquela produção, isso vai decaindo, né? E aí a gente tem que muitas vezes recorrer a substâncias exógenas, externas, como no caso do CBD e do BCP, que é o beta-cariofileno contido na copaíba,
que são chamados de fitocannabinoides. Então, são substâncias que vêm da natureza e regulam esses receptores, tá? Nós temos 3 fitocannabinoides principais, que seria o CBD, que é o canabidiol, que vem da cannabis, o THC, que também vem da cannabis, e o BCP, que é o beta-cariofileno e vem da copaíba. O CBD e o BCP, que é o beta-cariofileno e o canabidiol, atuam diretamente no CB2, no receptor CB2, que é o que reduz a inflamação e controla o nosso sistema imunitário. O THC, aqui está até TCH, mas é THC, deu um erro aqui de digitação. O THC, então, ele vai gerar aquela sensação de apetite, de muita fome, onde tem uma discórdiazinha no uso do canabidiol, porque é difícil isolar ele completamente do THC. Então, muitas pessoas que fazem o uso do canabidiol, consequentemente, acabam recebendo um pouquinho de THC. Então, além de ter o efeito imunitário, eles podem ter um leve efeito psicotrópico, porque o THC é a substância psicotrópica encontrada na cannabis. Então, essa seria uma grande vantagem do beta-cariofileno, porque ele atua somente no CB2, ele não tem nenhum psicoativo e ele atuaria somente reduzindo as dores. Aqui eu coloquei um pouquinho mais comparando sobre eles, acho que eu já falei bastante disso, mas deixa eu voltar aqui. Aqui eu coloquei um quadrinho comparativo, tá? Esse quadrinho, então, ele está comparando as vantagens da copaíba perante o canabidiol. Tem poucos estudos ainda, né? Muitos estudos já comprovam essa ação e eficácia, principalmente em casos de artrite, de doenças também anticonvulsivas e ansiolíticas, além de inflamatórias e analgésicas. Mas são requeridos maiores estudos, né? E uma das maiores vantagens, então, da copaíba é que ela tem aproximadamente 50% do princípio ativo do componente majoritário que vai atuar fazendo esses efeitos. E o CBD, ele tem de 5 a 35% do... Helena, vai pra lá, só um pouquinho. A mãe tá no meio da apresentação, por favor. Desculpa, gente. E então o CBD, por ele ser... Espera, Lei, vai pra lá. Pega ali a... Gente, desculpa. O CBD, então, uma das principais vantagens, além disso que eu falei de não ter o efeito psicoativo, é que ele é legal em todos os mercados, tá? Ele tem uma química mais regulamentada, ele tem um certificado CPTG, ele tem um custo mais acessível e ele tem ativação direta nos receptores CB2, como eu mencionei ali antes. Já o canabidiol, ele tem alguns estudos científicos limitados, principalmente devido à criminalização da planta, né? E muitos desafios de regulamentação, porque a maioria dos países não permitem que a planta seja cultivada, até que tem muitas mães com filhos com doenças que provocam convulsão, cultivando escondido, né, em alguns lugares, para extrair o óleo em casa, porque não conseguem ter acesso a esse produto que vem de outros países, que a gente não consegue comprar aqui. Então, a copaíba, ela é brasileira, ela tem um efeito comprovado já nesses casos aqui. Inclusive, eu uso a copaíba com o meu cachorro, ele tem epilepsia e super funciona, tá? E ela é mais acessível. Então, é um caso a se pensar. Alguém que está fazendo uso de um canabidiol, que está importando para usar isso, vale a pena testar a copaíba e conferir os efeitos, tá? Ver se realmente não vai fazer um efeito tão bom quanto, ou talvez até melhor. Então, a copaíba, ela é brasileira, é conhecida como ouro brasileiro, né? Ela é oriunda do norte do país, mas é muito bem adaptada na Amazônia, então a maior parte dela é extraída na Amazônia. Ela é riquíssima em beta-cariofileno, é o componente majoritário da copaíba. Aqui tem uma molécula de beta-cariofileno, ele é um sesquiterpeno, como a Andrea falou ali na apresentação dela um pouquinho antes. Achei super legal que ela comentou sobre isso, e eu vou falar sobre isso também, então uma já linkou a outra, né? Quem estava na apresentação da Andrea já deu uma aquecida.
E então aquelas funções que eu comentei acima, reduz a inflamação, regula o nosso sistema, faz parte da homeostase, reduz dores musculares e é um dos óleos mais usados pelos atletas. Além desse beta-cariofileno, que é o componente majoritário, a copaíba tem mais 2 componentes, que são o copaeno, que ele tem forte ação anti-inflamatória e ação antioxidante, e também tem o bergamoteno, que tem ação ansiolítica e ação antioxidante, tá? O beta-cariofileno, então, além das ações em inflamação e analgesia, antioxidante, ele tem propriedades antiviciantes, antitumorais, ansiolíticas, antibacteriana, antifúngicas e hepatoprotetoras. Então, quem está fazendo um uso de um antibiótico, por exemplo, pode vir a usar a copaíba como um suporte para não sobrecarregar o fígado, por exemplo, e proteger o estômago. Então, além disso, ela auxilia num suporte imunitário e num suporte hormonal. Aqui tem só uma coisa que a gente tem que cuidar quando fala de copaíba, que tem, inclusive, muitas pessoas que eu conheço até já comentaram comigo: nossa, mas esse óleo da Terra é caríssimo e eu compro um óleo na farmácia ou na feira. Tem aquelas feirinhas do Nordeste, que em Brasília tem bastante. Aí eles vendem super barato, você encontra super barato potinho assim com copaíba. Mas aí vem aquela questão: será que é o óleo essencial da copaíba ou será que é o óleo resina? O óleo essencial, ele é o óleo resina, mas ele é destilado a vapor, o que confere uma característica hepatoprotetora, tá? E o óleo resina in natura, ou óleo resina in natura filtrado, ele é hepatotóxico. Então, ele faz o efeito contrário, tá? E ele demora até 72 horas para ser metabolizado pelo nosso organismo. Então, ele sobrecarrega o fígado. Muita gente toma uma colherinha de copaíba por dia, desses que você compra na feira. Então, você acha que está fazendo bem, mas no fundo está sobrecarregando o teu fígado, tá? E a copaíba mesmo, que a gente conhece, que é a boa, que você pode ingerir, que é a da do Terra eu assino embaixo, você toma uma gotinha e ela já faz um baita efeito, tá? E como é que você vai diferenciar se você está pegando um óleo resina ou você está usando um óleo essencial? Principalmente pela textura e pela cor. Então, o óleo essencial, ele é sempre bem clarinho, ele é leve, ele é transparente, ele tem uma consistência fina, tá? E o óleo resina, ele é mais grosso, ele é mais viscoso, ele é mais denso mesmo. Aqui dá para ver uma imagenzinha aqui, ó. O óleo resina, ele é bem mais grosso. Então, teve alguns estudos, tem muitos estudos com a copaíba, muito legais. Depois eu vou deixar até 2 links ali para quem quiser procurar os estudos. Tem muita coisa interessante. Eu puxei esse primeiro aqui sobre a artrite. Ele tem, então, um efeito anti-inflamatório, tá? Um efeito forte na redução da dor e uma melhora da destreza manual. Para quem tem artrite, fica com a mão assim, né? Então, ele vai melhorar isso, tá? E aumentando a força da prensa, que chega um momento que a pessoa tá tão assim que ela não consegue mais nem pegar as coisas. Então, ela vai melhorar isso e aumentar a mobilidade das articulações em geral. As propriedades anti-inflamatórias do óleo de copaíba e do beta-cariofileno, eles têm efeitos semelhantes a moléculas sintéticas com efeitos colaterais benéficos. Então, imagina, você tá tomando ali um anti-inflamatório, em vez de você estourar o seu estômago, você está usando ele para uma coisa e, consequentemente, você vai ter uma melhora na sua dor do joelho, vai ter uma melhora no seu sono, vai ter uma melhora no humor, vai ter uma melhora cardiovascular. Então, são efeitos colaterais benéficos. Só um pouquinho, gente. Hoje a energia aqui em casa tá a milhão, tá complicado. A bichinha não quer ficar quieta, mas vamos lá, espero que vocês estejam ouvindo. Então, além disso tudo, tem vários estudos que comprovam uma forte ação e um potencial anticâncer, de modo que a administração da copaíba
ela promova uma apoptose maior celular e ela impeça as células que estão debilitadas de se reproduzir. Então, ela tem esse efeito de parar, né, o tumor, e ao mesmo tempo ela não tem efeito prejudicial algum nas células sadias. Isso é incrível, né? Isso eu achei muito incrível. E então, passando da copaíba, a gente vai para o segundo óleo mais utilizado pelos atletas, que é a hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta, ela tem toda aquela função, então, de abrir as nossas vias aéreas, tá? Mas ela também tem a função de melhorar a nossa performance, aumentando a força muscular, a potência e a velocidade de reação, além da concentração e do foco. Então, a hortelã-pimenta, como componente majoritário, ela tem o mentol. O mentol, ele é energizante, ele é refrescante, ele limpa a respiração, ele tem um efeito mucolítico para quem está, né, resfriado aqui e precisa expectorar. Ele também é um ótimo antisséptico bucal. Você pode pegar o seu copo, colocar uma gotinha de hortelã-pimenta e fazer um bochecho, fazer um gargarejo, ele vai ter um efeito ótimo. Ou até colocar uma gotinha pura da hortelã-pimenta no dedo e passar assim nos dentes, porque além do mentol, né, ele tem a mentona, que tem um efeito refrescante, antioxidante e tem um efeito de branqueamento. Tanto que ela é muito usada nos nossos cremes dentais, no chiclete, em muita coisa, né? A hortelã-pimenta tem aquele cheiro de house, né? Você sente, ele é bastante usado na indústria alimentícia. Então, além disso, ele tem a propriedade de quebra de gorduras, de proteção hepática e antipirético. Tem mais um componente aqui, que é o cineol, que ele faz um suporte respiratório, né? Ele ajuda bastante no suporte respiratório. Também tem efeito mucolítico e antimicrobiano. E o mais interessante é que um componente, todos os componentes juntos, eles fazem uma sinergia e eles têm uma atuação mais completa do que uma molécula isolada. Então, do que um só componente isolado. Aí tem alguns estudos aqui feitos com a hortelã-pimenta que eu separei para mostrar para vocês. Esse aqui, ele é muito interessante, que foi um estudo de corrida. Não era esse que a Karen estava falando, mas, que ela falou de natação, mas esse aqui foi um de corrida, que eles colocaram uma gotinha de hortelã-pimenta num copo de água e ingeriram antes de começar a prova. 5 minutos após a utilização, ele já teve um efeito. E esse efeito, ele foi aumentando até 1 hora. Então, não foi um efeito assim que você sentiu só no começo da atividade e depois parou. Foi um efeito que ele foi melhorando conforme você foi praticando mais a atividade física. Então, ele causou uma melhora da performance cognitiva e ele atua nas bombas de sódio e potássio, que são as estruturas que fazem com que a condução nervosa seja mais acelerada, tá? Então, por isso, ele aumenta também a disponibilidade de cálcio dentro da célula e a capacidade e a eficiência de contração muscular. Tá, o que quer dizer tudo isso, né? Você vai conseguir ter uma resposta muscular mais rápida, então você vai ficar mais focado e você vai conseguir ter uma resposta mais rápida, uma resposta muscular melhor e uma fadiga menor. Além do hortelã-pimenta, tem vários estudos com hortelã-pimenta, tem muita coisa com hortelã-pimenta. Vou citar mais um estudo ali pra frente que foi feito com hortelã-pimenta e on guard, também bem legal. Mas esse aqui é sobre o Brief. O Brief, a gente sabe que ele contém hortelã-pimenta, né? E que ele é um blend para o sistema respiratório, principalmente. Ele abre mais ainda as nossas vias aéreas, porque ele tem a combinação de hortelã... Amor, só um minutinho que a mãe tá no meio da aula. Depois da aula, tá? Gente, desculpa aqui. Parabéns, Raquel. Não é qualquer uma que dá uma aula com essa que você está dando e com a Lelê do lado querendo atenção e você Parabéns. Obrigada, Dedéia. Vamos lá.
Então, o Brief, ele é um blend, né? Ele tem o hortelã-pimenta, mas ele tem também outros componentes que são muito bons para nossa respiração. Tem o eucalipto, tem o louro, tem a melaleuca, o limão, o cardamomo e ravintsava. Então, esse blend, esse estudo aqui foi bem legal, que foi uma corrida de 1.000 metros, né? Então, eles fizeram 4 tiros. No primeiro tiro, o tempo foi um atleta, né? O tempo do atleta foi de 4 minutos e 26 segundos. Isso sem utilizar o brief. O brief é via inalatória. Põe uma gotinha na mão, faz aquela conchinha, inala e vamos lá. Aí o segundo tiro foi 4 minutos e 30 segundos, sem o brief ainda. Para o terceiro tiro, ele inalou o brief. Então, o terceiro tiro ele já fez em 4 minutos e 16 segundos. Isso que, teoricamente, ele já está um pouco cansado dos 2 primeiros tiros, né? E o quarto tiro, ele fez em 4 minutos e 9 segundos. Então, foi muito melhor que os primeiros. Nos primeiros tiros, foi feita uma entrevista, né, com os atletas, com o atleta depois. E ele mencionou que no primeiro tiro, ele fez muito esforço nos 2 primeiros, usando 100% da capacidade que ele poderia. E nos últimos 2 tiros, ele fez muito menos esforço. Ele sentiu que estava mais leve, que a capacidade dele foi ampliada e que ele conseguiu, ele usou mais ou menos 70% da capacidade que ele tinha e o tempo já foi recorde. Mostrando, então, que essa inalação do brief mostrou um aumento de 40% da performance. Também teve um aumento no gasto calórico e no tempo de exaustão. Então, ele ficou menos cansado, ele gastou mais calorias e ele fez num tempo recorde. Isso é muito legal, é uma comparação muito legal. Então, concluindo, né, que ele aumenta a capacidade aeróbia, a capacidade respiratória e o rendimento em provas de resistência, diminuindo a fadiga muscular. Isso foi muito legal. Achei muito interessante esse estudo. E aí tem um outro aqui que foi feito o estudo de exaustão em animais. Esse foi, acho que o que a Karen estava comentando, que foi testado com peppermint e com on guard, né? O peppermint a gente já viu ali em cima, qual é a composição dele. Mas o on guard, ele é composto por alecrim, que trabalha a nossa fadiga mental, né? Dá foco, é ótimo para estudos. O cravo, que é um antioxidante muito potente. A laranja, que trabalha o nosso humor, eleva o nosso humor. E o estado emocional em geral. Então, foram 4 grupos de animais e eles ficaram 3 dias consecutivos em atividade constante e a inalação desses óleos foi feita após o esforço, para analisar a recuperação deles, como foi. Então, o grupo 1, o grupo que utilizou hortelã-pimenta, os outros eu nem coloquei porque foram grupos controle, né? Mas o grupo que utilizou hortelã-pimenta, como inalação após o treino, ele melhorou, mas não recuperou 100%, mostrando que o hortelã-pimenta ele te ajuda no pós-treino, mas não tanto quanto o on guard. Porque o on guard ele é um blend, né? Então ele tem vários componentes e ele vai potencializar, vai ter um efeito melhor na recuperação. Então o grupo que inalou on guard, ele se recuperou 100% e além disso teve uma performance superior. Então, saiu do treino, quem for treinar, fazer uma academia, fazer uma corridinha, uma caminhada, inala o on guard depois, vai recuperar, vai estimular o teu sistema imune, é antioxidante, função antioxidante, vai ser muito bom. Põe no difusor ou inala na mão mesmo. E, em resumo, foi isso, né? Eles guardaram mais energia, sentiram um esforço interno inferior e conseguiram eliminar os radicais livres com eficiência. Olha que legal isso. Isso é uma coisa que a gente busca sempre, né? Então, essa atividade antioxidante a gente consegue inalando on guard após uma atividade física. E a lavanda? A lavanda é um dos óleos acho que é o óleo mais utilizado no mundo, né? Como a Andrea comentou na apresentação dela, a gente sempre tem que prestar atenção se estamos utilizando, comprando realmente a lavanda francesa ou se estamos usando o lavandim, né?
porque muitas vezes são vendidos gato por lebre, né, um pelo outro. E a lavanda francesa, ela tem os efeitos calmantes, de diminuir a ansiedade, dar um relaxamento, diminuir a insônia, enquanto a lavandula dentata, né, que é o lavandim, ela vai ter um efeito contrário. E lendo isso, estudando isso, eu lembrei, já teve uma amiga que veio me contar que ela comprou uma lavanda e ficou elétrica, assim, não era da doTERRA, né? Então, tem que cuidar com isso, que é um efeito, você está esperando uma coisa e de repente vem outra. Então, sempre é bom conhecer o nome científico, é bom saber o que a gente está realmente utilizando, tá? A lavanda, ela tem sua origem na Bulgária, ela é muito cultivada na França e ela é muito usada em atletas, principalmente atletas que têm um quadro de ansiedade pré-competitiva. Ela vai auxiliar na qualidade do sono e favorecer o relaxamento e ela promove o aumento da produção de melatonina, conferindo um sono mais restaurador. Eu já tomei melatonina, o nutrólogo já me indicou a melatonina, e saber que a lavanda pode estar estimulando a produção da melatonina é muito legal, porque é um suplemento, né? E você poder estimular o teu próprio organismo a produzir esse componente, ao invés de estar ingerindo ele de uma forma exógena, é muito interessante, tá? A lavanda, então, ela tem como componentes majoritários, nesse caso aqui são dois, né? Ela tem o linalol e o acetato de linalila. O linalol, ele confere essas características sedativas, relaxantes, antiespasmódicas, neurotônico, anticonvulsivante, antimicrobiana, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, antihipertensivo, antinociceptivo, antidepressivo, anti-inflamatório e analgésica. E o acetato de linalila, ele vai conferir as características cicatrizante, antisséptica, relaxante, antidepressiva, e ainda tem o ocimeno, que vai ajudar no suporte imunológico e tem uma forte ação antioxidante. A lavanda é incrível, né? Ela tem muita coisa. Ela é boa para tudo. Na dúvida, compra a lavanda. Mas aqui tem alguns estudos com a lavanda, tá? Esse aqui foi um estudo só com mulheres, esse primeiro aqui, e mostrando que o uso contínuo da lavanda, não usar uma vez ou outra, mas um uso contínuo mesmo, ele demonstrou que as mulheres tiveram uma melhora significativa na qualidade do sono. Então, não é nem você dormir mais, mas é você ter um sono restaurador, você conseguir ter um sono que vai realmente te regenerar o seu corpo, né, ajudar o teu corpo a ter aquele descanso que ele merece. E nesse estudo também foi comprovada, tá, que ele favorece, o uso da lavanda favorece a produção endógena de melatonina. E isso é muito bom. A melatonina vem sendo cada vez mais usada, né, principalmente pelos nutrólogos. Então, esse aumento da qualidade do sono, consequentemente, ele aumenta a recuperação e ele vai proporcionar no dia seguinte um rendimento esportivo muito melhor, porque o corpo vai estar descansado e vai estar restaurado. Então, o uso da lavanda à noite é super recomendado, não só para atletas, né, mas para quem quer ter uma qualidade de sono melhor. E o Deep Blue é um blend maravilhoso, né? Que ele tem na composição dele o Intergreen. Dentro dele tem salicilato de metila, que é um componente que comprovadamente reduz artrite e inflamação. Ele também tem cânfora, por isso que tem aquele cheirinho assim, né, de gelol, de Tiger Balm. Ele também tem peppermint, ele tem ylang-ylang, tem helichrysum, tem camomila azul, glutêncio e osmanthus. Então, uma composição super legal. Eu nem sabia que ele tinha ylang-ylang, agora eu sei porque eu gosto tanto dele. O Deep Blue, então, ele pode ser muito usado para dores articulares e musculares. Também pode ser usado para hematomas e edemas.
e para afecções osteoarticulares e tendíneas, tendinite, osteoartrite, em tudo isso ele vai apoiar. E falando em esporte, ele vai apoiar muito na dor muscular tardia, que seria pós-competição, né? Quando acaba o campeonato, que você não consegue nem andar direito, ou saiu da academia, fez aquele treino de perna, que socorro. Então pode usar ele, tá? E o mais legal é que o Deep Blue ele já foi pensado exatamente nisso, né? Em você poder levar na bolsa e ele tá pronto para uso. Ele pode ser comprado tanto em óleo, que aí você tem que fazer um mix. Eu recomendo sempre diluir em óleo de coco para você conseguir fazer uma aplicação mais eficiente e a sua pele, a sua corrente sanguínea conseguirem absorver com mais eficiência. E a pomada, ela já vem diluída, já vem no creme, preparada, prontinha para uso. Você pode levar na sua mochila para onde você for. Tem nessas duas versões. Nos Estados Unidos tem cápsulas também, mas no Brasil ainda não chegou. E os cítricos também ajudam muito na melhora do foco, tá? Da concentração, redução da ansiedade pré-competitiva. Então, você pode estar colocando uma gotinha de tangerina, uma gotinha de limão, de laranja, bergamota na sua água antes de treinar, ou no seu shake, ou no seu suco verde, enfim. E ele vai te apoiar nisso. Pode também inalar, que ele também vai apoiar, tá? Mas para reduzir essa ansiedade no estômago, eu gosto de tomar uma gotinha de lemon. Eu acho que funciona super bem. E o cedro também é uma opção legal para depois do treino, para quando você sai, né? Ou você liga aquele um guarde, ou você pode ligar um cedro também, que ele vai estimular o sistema simpático. Ele vai aumentar a frequência cardíaca, vai te trazer um estresse positivo para que você consiga ter uma boa regeneração do teu corpo, do teu sistema parasimpático no repouso. Então, o atleta está sempre acelerado, né? É difícil pisar no freio, dar aquela parada. E o cedrol, que é um componente que tem dentro do cedro, ele vai ajudar nessa redução da pressão arterial e na desaceleração do sistema parasimpático. Então, ele vai tirar o estresse, vai conseguir trazer uma paz e uma calma, vai desestressar para você conseguir ter uma melhora melhor após o esporte, tá? Após a prática de esportes. Aqui tem um protocolo de sugestão. Esse protocolo eu peguei da apresentação do... Ai, me fugiu o nome dele agora, mas é um fisiologista do esporte, que ele é técnico não, ele trabalha com a equipe do Palmeiras e já trabalhou também com a seleção brasileira. Então, não sei se vocês já viram, mas tem até um vídeo da equipe do Palmeiras. Eles usam os difusores nos quartos, tanto antes dos treinos como depois, para fazer toda essa parte de concentração, a recuperação depois, e isso é muito interessante. É uma seleção, um time bem conceituado. Tem outros times que usam também, e os resultados são incríveis. Então, o protocolo que ele sugeriu aqui foi um protocolo de pré-treino, né? Onde você utilizaria o brief, uma gotinha nas mãos, põe aquela gotinha e faz aquelas 7 respirações profundas para dar suporte ao sistema respiratório, além de foco, né? Abrir as suas vias aéreas. E o peppermint, eles sugerem a inalação, uma gotinha via ingestão num copo de água, como a gente viu naqueles estudos ali. Isso seria o pré-treino, brief, inalando, e peppermint, uma gotinha na água. E para o pós-treino, na verdade, aqui para o pré-treino ainda, se você tem, por exemplo, uma dor articular, uma dor no joelho, uma dor no ombro, que é normal, quem treina direto sempre tem essas dorezinhas, né? Você pode estar usando esse Deep Blue para criar mais mobilidade articular. Então, você pode pôr uma gotinha em 5 gotas de óleo de coco e fazer uma aplicação tópica antes dos treinos. Outra sugestão que eu achei interessante para antes do treino seria a laranja ou um limão, um cítrico, para te dar foco também. Seria interessante aqui. E pós-treino, ele sugere o On Guard, então, como a gente viu ali no estudo, né? Que tem uma forte ação antioxidante de regeneração celular sistêmica. Colocar uma gotinha nas mãos, ou então usar de 3 gotinhas no difusor,
E a outra sugestão que ele deu ali foi o Deep Blue mais Copaíba para recuperação muscular. Eu, particularmente, eu gosto de fazer um blend que eu coloco Deep Blue mais Copaíba mais hortelã-pimenta. E é fantástico para recuperação muscular, tá? Aqui ele dá em gotas, né? Uma gota do blend, mais uma gota de Copaíba, mais 5 gotas do óleo de coco. Eu gosto de colocar... eu já coloco 10 a 20 gotas de Deep Blue para 10 de Copaíba e 5 de hortelã-pimenta. E fica muito bom. O meu marido tem lesão labral e super funciona muito bem, tá? E aí você passa exatamente nas áreas que estão doloridas. Outras sugestões aqui para difundir no ar seria o cravo e o olíbano, que eles também vão ter essa ação antioxidante e ajudar na regeneração celular. Então, é isso. Daí aqui a gente tem tem os kits, né? Que você pode adquirir para ter o seu pré-treino, o seu pós-treino. Para você ter todos esses, todos não, porque vai faltar o cedro, mas quase todos eu indicaria o Kit Brasil. O Kit Brasil, ele tem um custo de 700 e pouquinho, e você adquirindo ele, você ganha o seu cadastro para você poder comprar os seus produtos com desconto e adquirir pontos para trocar por produtos grátis. E ele vai sair por 559 para você. Ele vem com 10 óleos, entre eles a Copaíba, o Deep Blue, o hortelã-pimenta, e também como cítricos ele tem o limão e a tangerina, então eu acho excelente. O difusor, aqui a gente tem o Kit Aroma Touch, que vem com difusor, mas eu, particularmente, para quem é atleta ou para quem quer realmente usar antes e depois do esporte, eu sugiro adquirir o Kit Brasil mais o difusor, tá? Outra opção que você tem é de pagar R$90 para adquirir os seus produtos com 25% de desconto, que seria uma forma de clube de fidelidade, né? E você pode aí comprar só o Deep Blue, a Copaíba, o hortelã-pimenta e a laranja e o difusor. Mas você vai ver que colocando tudo na ponta do lápis, no final das contas vai valer mais a pena pegar o kit. Então aqui são outras sugestões de kits para vocês conhecerem, né, que a do Terra tem também. Esse Kit Brasil são vidrinhos de 5 ml, nesse aqui vem vidrinhos de 10 ml, que é o kit família, mas esse aqui não tem a Copaíba. E esse aqui tem a Copaíba, esse grandão aqui é o kit dos sonhos, né, que eu gosto de falar. Ele vem a pomada, vem a pasta de dente, vem shampoo, condicionador, repelente, óleo de coco, vem tudo que você precise mais um pouco. Esses são os óleos que vêm dentro dos kits. Para vocês saberem a diferença só, o Kit Brasil, ele tem a Copaíba e a tangerina, né? Que são óleos produzidos no Brasil, a Copaíba é extraída da Amazônia, e a tangerina do Rio Grande do Sul. Então, eu amo o Kit Brasil, eu sou suspeita para falar, e eu acho que para atleta, para quem faz esporte, para quem quer fazer essa forma de uso, é o mais indicado. O Kit Família, ele tem no lugar da Copaíba e da tangerina, o orégano e o Digest Zen. E além deles, tem o limão, a lavanda, o peppermint, melaleuca, o Deep Blue Brief, o On Guard e o frankincense. Então é um kit bem completo que você vai poder estar explorando vários usos dos óleos, né? E é isso, gente. Aqui eu tô deixando um link para vocês, 2 links, na verdade, onde tem vários artigos. Você pode procurar pela planta ou pela melatonina, pela função que você tem interesse. E você vai encontrar tudo aqui. Muita coisa comprovada, muita coisa boa, muito material legal. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fica à vontade. Eu vou abrir aqui o chat, ver se tem alguma coisa. Olha, Dai! Feliz de te ver aqui! Deixa eu ver aqui. Ei, Dai! Estamos aqui, delícia! Vamos contar um pouquinho o que foi o nosso Aroma Dance na praia? É outra Dai, não é a Thay, Dedéia, é a Dai.
Ai, eu não estava desculpa. entendendo. Ah, já fiquei... Ela trocou. E eu estava com o áudio desligado também, eu fiquei falando e tu não ouviu, né, Raquel? Não, não, agora tá aberto, né? Deixa eu abrir todo mundo aqui. Fala, Dai. Não, falei que adorei, tava um tempão, né, marcando, dizendo que ia participar, e daí hoje consegui fugir um pouquinho. E adorei tudo que eu ouvi. Eu acho que tu deve ter gravado, depois eu vou querer assistir de novo. Gravei sim.